Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É uma satisfação recebê-los novamente aqui no canal. Na aula de hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de Java Básico, Certificação Java, começando a introdução dos recursos de programação funcional que começaram a existir no Java a partir da versão 8. Hoje nós iremos dar uma breve introdução aos lambdas. Teve uma inscrita no canal que uma vez pediu aulas sobre lambdas, finalmente chegou o momento. Óbvio que nesse momento nós iremos focar muito mais no que cai na certificação. Então a ideia, né, para quem vai fazer a primeira prova é ainda não se aprofundar muito. Posteriormente, nas próximas aulas, mais para frente, nós iremos trabalhar lambda com mais profundidade, mas é um assunto ultra interessante, muda um pouquinho a forma com que nós pensamos a programação até então, porque como eu falei para vocês, é um outro paradigma. Não é nem certo, nem errado, mas uma forma diferente de você pensar nas suas soluções. Antes de começar, todavia, como eu sempre peço para vocês, pessoal, não esquece de indicar o canal para aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender a programar ou tirar a certificação Java. Se inscreve, deixa o like, ativa o sino, compartilha, porque tudo isso fortalece o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, vamos lá, pessoal. Ó, como eu falei para vocês, né, a nossa aula ela está voltada a entender o que é o Lambda, tá? Para a prova de certificação, na aula de hoje também a gente vai meio que levar por esse âmbito, a gente vai entender basicamente o básico do básico das funções lambda, que para a prova OCA, a primeira prova Java Programmer 1, é tudo o que você precisa saber, tá certo? Então hoje é uma introdução para você entender basicamente mais ou menos o que é a estrutura do lambda. Eu não conheço muito, eu confesso para vocês que eu tenho usado bastante as funções lambda, mas com recursos que já estão vindo na própria DK, tá? Ou seja, recursos que o Java já está trazendo por padrão, como listas e etc. Eu nunca criei a minha até o dia de hoje para preparar essa aula e tentar entender mais ou menos para que serve o Lambda. Então, basicamente, deixa eu explicar para vocês a ideia que eu tive e como mostrar como o Lambda resolveu e que de fato, que problema que o Lambda vai resolver quando você estiver desenvolvendo seus próprios programas em Java, beleza? Eu criei aqui um validador de nota de alunos, tá? Aqui eu criei o valida nota alunos OO, ou seja, eu vou mostrar para vocês como é uma estrutura orientada a objetos que eu pensei para resolver esse problema e lá na frente nós vamos mostrar como que o Lambda resolve esse problema e o que muda em relação à forma orientada a objetos de pensar, beleza? Não tem certo e não tem errado, tá, pessoal? É muito comum você ver comunidades discutindo formas de pensar como certo e errado. Na verdade, são paradigmas diferentes. Orientação a objetos e programação funcional resolvem problemas de formas diferentes, tá certo? Então, vamos entender, na verdade, aqui, se focar em entender como funciona o Lambda, porque na sua prova é tudo que você precisa saber. Ó, criei aqui um valida nota alunos, tá? E aí eu criei aqui uma lista de alunos, tá? Eu não estou escrevendo aqui na hora, tá, pessoal? Porque, tipo, deu muito trabalho escrever isso, eu tive que ir vendo detalhe por detalhe, lembrando o que eu precisava fazer para resolver esse problema dessa forma, por isso eu não quis apagar e ter que fazer tudo de novo, tá? Criei aqui uma lista de alunos, o Joaquim tem 13 anos, deixa eu mostrar para vocês, ó. Basicamente, na nossa classe aluno, a gente vai colocar o nome do aluno, a idade, aonde ele senta exatamente, você vai entender o que é essa cadeira e a nota que ele tirou, tá? E aqui a gente tem o Joaquim, que tem 13 anos, senta no fundo da classe, tá? É a galera do fundão, o Joaquim é da galera do fundão, e tirou um 7. O Caio tem 14, também senta no fundão, tirou 6,5. A Marlene tem 13, senta no meio da sala, não senta nem no fundo nem na frente, tirou nota 8. O Vitor tem 14, senta no meio da sala, tirou nota 5. Vitor está indo mal na escola. A Valentina, que tem 12, senta na frente, tirou 7. E o Pedro, que tem 14 anos, também senta na frente, tirou 10.
tá certo? E aí, pessoal, olha só, com base nesses dados que nós temos, eu criei dois tipos de validações para você ver como a gente resolve via orientação a objetos e como a gente resolve usando Lambda, tá certo? A primeira delas foi o seguinte, ó, eu estou validando se somente alunos maiores que 12 anos tiram a nota da média, tá? Na média, né? Não da média, tá? E aí eu criei aqui um método valida dentro da minha própria classe, ó, que ele recebe a lista de alunos. E olha que legal, pessoal. Ela recebe como segundo parâmetro, esse método recebe como segundo parâmetro um validador. E aqui tem um conceito que a gente ainda não trabalhou, mas por enquanto eu só quero que você entenda ele razoavelmente. Mais na frente, em umas próximas aulas, nós já vamos começar a trabalhar com esse conceito, que são as interfaces. O que é uma interface? A interface, ela também é um class do Java, tá? Só que ela não é uma classe. Percebam, a interface, por padrão, tá? Já mudou um pouquinho essa teoria e a gente também vai estudar sobre isso, mas por padrão, a interface ela não implementa nada. Ela apenas descreve como se fosse um contrato que todas as classes que implementarem essa interface, eles vão ter que obrigatoriamente criar, ou seja, ter código reais para esses métodos que foram declarados aqui na interface. Então a interface, ela fica como se ela fosse um declarador, ou seja, ela é um local que ela armazena os comportamentos que todas as classes que implementarem essa interface, eles vão ter que descrever como vai ser de fato esse comportamento. Você vai já entender como isso funciona. Então, ó, eu criei um validador que ele tem somente um método booleano, que é um valida e recebe um aluno, só que ele não diz como é essa validação. Por quê? Porque cada validador vai ter uma regra diferente para validar se o aluno ele é válido ou não, tá? Então, ó, para esse caso aqui, ó, validando somente alunos maiores que 12 anos que tiram nota na média, eu criei um validador que eu chamei valida-se-idade. Olha só, pessoal, olha que legal. De fato, ó, ele implementa aquela interface. Então, o nome em inglês é, de fato, implements, tá? Ou seja, uma interface ela precisa ser implementada por uma classe, de fato, uma classe concreta, para que ela tenha o seu código desenvolvido. Como eu falei para vocês, isso já mudou um pouquinho, até mesmo no Java 8, mas é assunto mais para frente, tá? Já tem interfaces que têm códigos implementados, mas foge do escopo da nossa aula. E lá na frente a gente vai entender por quê, até porque você precisa entender primeiramente o que é o Lambda e mais ou menos como funciona a programação funcional a partir do Java 8. Então, ó, o nosso valida, no nosso validador valida-se-idade, ele faz o seguinte, ó, ele valida se o aluno ele tem menos ou 12 anos, tá? E se a nota dele ela é menor ou igual a 7, ou seja, se um aluno tiver menos que 12 anos, na verdade é maior ou igual, tá? Ó, já ia deixar furo aqui. Ó, um aluno ele tem que ter menos ou 12 anos, tá? E a nota dele tem que ser 7, ou seja, se eu achar qualquer aluno que tem 12 anos ou menos nessa minha turma, digamos que é uma turma de reforço, e a nota dele ela for maior ou igual a 7, quer dizer que ele é um aluno que ele tem 12 anos ou menos e ele está na média. Então, o que eu quero? Validando se somente alunos, maiores que 12 anos, ou seja, de 13 anos para cima, tiram nota na média. Então, é só o que eu quero saber. Olha só, esse meu aluno, fulano de tal, tem 12 anos e todos os meus alunos que têm 12 anos para baixo estão ficando fora da média. Então, ou seja, estão tirando abaixo de 7. Será que é algo que eu preciso melhorar? Será que eu tenho que melhorar a minha comunicação com menores? Então, é um tipo de validação que eu estou fazendo. Outra validação que eu fiz como professor é validando se a localização do aluno na sala de aula, se ela gera algum impacto
em relação à média do aluno. Então, olha só, o nosso método valida. Para esse caso, ele faz o seguinte, ele verifica se o aluno senta no fundo e se a nota do aluno é maior ou igual a 7. Então, ó, validando se somente alunos que não sentam no fundo, ou seja, o aluno aí teria que sentar no meio da sala ou na frente, né? Foi o que eu coloquei aqui, ó, meio ou frente. Se somente esses alunos que sentam do meio para frente, eles estão tirando nota na média, tá? Ou seja, será que tem algum aluno lá do fundo da sala que está tirando nota boa? Se tem, então eu consegui validar que não necessariamente sentar no fundo da sala é um problema grande. Óbvio, tá, pessoal? Eu estou simplificando a situação ao máximo só para você entender o que é um lambda. Obviamente que se você quer trabalhar de forma real esse problema, você teria que tirar uma média dos alunos que sentam no fundo, dos alunos que sentam no meio, dos alunos que sentam na frente. A mesma coisa em relação à idade, tá? Eu estou simplificando para você entender o conceito de lambda. Então aqui, pessoal, tudo que eu quero é, se tem algum aluno de 12 anos que tira mais do que 7, beleza, então a idade não é um problema tão grande assim para mim. Se tem algum aluno que senta no fundo e também está tirando nota boa, ou seja, está na minha média, quer dizer também que sentar no fundo da sala não é um problema tão grande para mim. E aqui na minha lista de alunos, ó, vamos lá. O Joaquim, ele tem 13 anos, ou seja, ele é maior do que 12, mas ele senta no fundo. Então, o Joaquim, ele vai ser validado aqui nesse caso, tá? Então, ó, o Joaquim senta no fundo e tem média 7. Pela nossa regra do valida localização, ó, ele senta no fundo, então ele cumpriu, e a nota dele é maior ou igual a 7. Se ela é maior ou igual a 7, ok, ó, o Joaquim ele vai ser validado aqui no segundo caso, tá? Então, beleza, o Joaquim ele vai cair bem aqui. Eu vou até colocar aqui, tá, pessoal? Para depois a gente validar se deu certo. Eu ainda não testei esse código. Eu testei numa versão anterior. Aí vamos lá, o Caio. O Caio tem 14 anos, tá? Então, ele não vai ser validado aqui. Por quê? Porque ele é 14 anos, então ele já passou de 12. Só que ele senta no fundo também, certo? Então, ó, se o Caio senta no fundo, ele vai ser validado aqui, tá? Então, validando. Aí, qual é a média, qual é a nota do Caio? 6,5. É maior ou igual a 7? Não. Então, o Caio não vai ser mostrado aqui, tá? Aí, vamos para Marlene. A Marlene tem 13 anos, então ela não vai ser validada aqui, tá? E ela senta no meio, então ela também não vai ser validada aqui. Não é que não vai haver a validação, tá, pessoal? Vai haver a validação, ó. A validação ela está aqui dentro. O que esse método vai fazer? Ele vai percorrer todos os alunos, só que a chamada do método validar vai receber uma instância concreta de validador e ele vai cair exatamente nessa validação aqui, ó. Senta no fundo e é maior ou igual a 7. Então, ó, percebam, quando chegar bem aqui, o validador ponto valida concreto, que aqui a gente está chamando para validar pela idade e aqui a gente está chamando para validar na localização onde o aluno senta na sala. Então, essa regra aqui, ela vai dizer se o aluno vai ser validado ou não, tá? Então, vamos lá, Marlene, 13 anos, ou seja, quando a gente passar para o valida-se idade, ó, quando eu chamar o método valida, aqui no valida-se idade, aqui a Marlene já caiu, ó, porque ela não é menor ou igual a 12. Se ela não é menor ou igual a 12, ela já não cai no validador. E ela senta aonde? Ela senta no meio. Então, o nosso valida-se localização vai ver assim. A cadeira que ela senta é no fundo? Não, não é no fundo, então ela não vai cair em nenhuma das duas validações. Próximo. O Vitor também tem 14, ou seja, não é menor ou igual a 12, e também senta no meio, ou seja, então ele não senta no fundo, então o Vitor não vai ser validado. A Valentina, ela vai ser validada, por quê? Porque ela tem 12 aninhos, então aqui no valida-se idade, ela vai cair. Então ela é menor ou igual a 12? Sim. Qual que é a nota dela? 7. É maior que 7 a nota dela? Sim.
Então, a Valentina, ela vai aparecer bem aqui. Tá? Então, ó, a Valentina, ela caiu no filtro da idade. Vamos ver. A Valentina, ela senta onde? Ela senta na frente. Então, se ela senta na frente, ela não vai cair no valida C localização, tá? E por último, pessoal, nós temos o Pedro, tá? O Pedro, ele tem 14 anos, então ele não cai nessa validação. E ele senta na frente, então ele não cai nessa validação. Então, quando a gente executar essa nossa classe, que ele chamar o valida, validando a idade, e chamar o valida, validando aonde o aluno senta, ele só vai exibir na idade a Valentina e o Joaquim como sentando no fundo e tem uma média boa, tá? Então, ó, quando a gente executar essa classe agora, ó, percebam a execução da classe, tá aqui o IntelliJ mostrou pra gente, ó, validando se somente alunos maiores que 12 anos tiram nota na média. Então, ó, a Valentina, ele disse assim, opa, aluno validado, a Valentina tirou 7. Então, a Valentina, ela é uma menina que tem 12 anos, tá? Então, ou seja, ela não caiu nessa validação, ou seja, essa validação, na verdade, para ela ser verdade, ela não tinha que retornar ninguém. Nesse caso aqui, ele validou, ó, a Valentina, ela é menor de 13 anos e ela tira 7, tá? Então, ela tirou 7. Se ela tirou 7, é sinal que nem todo aluno que está na média necessariamente é maior que 12 anos. E a mesma coisa aqui atrás, ó, o Joaquim também tirou 7 e, na verdade, ele é um aluno que senta lá no fundo da sala, tá? Isso foi uma lógica que eu fiz, você pode mudar para funcionar para você. Aí vamos lá, pessoal, olha só. Aí você diz assim, ah, Adriano, mas e no caso, só tem esses dois casos que vão cair, certo? Certo. Então, bora mudar um pouquinho, pessoal. O Pedro ele vai ter 11 anos e o Pedro tirou 10, tá? E deixa eu pegar um outro aqui. A Marlene, ela mudou lá, chegaram novos alunos e agora ela senta no fundo, tá? E ela manteve a nota dela. Então, bora lá de novo. O Joaquim a gente já sabe que cai, porque ele senta no fundo e tirou 7. O Caio não cai, porque ele tem 14, senta no fundo, mas ele tirou 6,5, então ele não vai ser validado. A Marlene, ela tem 13, ela não cai na validação da idade, mas ela senta agora, com a mudança da sala, ela senta no fundo e ela continuou tirando uma nota boa. Então, a Marlene, ela vai vir para cá, para a segunda lista. Tá? O Vitor, ele continua com 14 anos, mas ele senta lá no meio, então não vai ser validado. A Valentina, com 12 anos, continua sendo validada, porque a média dela é maior do que 7. E o Pedro, ó, é outro Pedro, tá? Não é mais aquele Pedro mudou de escola, chegou outro Pedro na sala, e esse Pedro, na verdade, ó, deixa eu fazer o seguinte, opa, não, deixa eu deixar aqui. O Pedro Augusto, que ele começou a ser chamado de Pedro Augusto porque chegou outro Pedro, né? E esse é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem 11 anos e ambos tiram 10. Então, ó, o Pedro Augusto continua não caindo em nenhuma das validações, mas o Pedro Henrique é menor que 12 anos. Então, o Pedro Henrique ele vai cair bem aqui, ó. Tá? Então, agora a nossa lista cresceu. Por quê? Porque na próxima avaliação chegou um aluno novo e o que mais que aconteceu? A Marlene, ela mudou de local na sala. Ela começou a sentar no fundo, tá? Então, ó, quando a gente fez isso daqui, que a gente executou novamente o nosso programa para verificar esses alunos, olha o que aconteceu, pessoal. Agora, ó, a gente tem a Valentina e o Pedro Henrique como alunos que têm menos de 13 anos e estão dentro da média. E agora a gente tem o Joaquim e a Marlene, que sentam lá no fundo da sala e estão tirando notas boas. Então, ó, tá aqui, nós criamos essa estrutura e verificamos que a Marlene, né, e que esses alunos aqui, eles meio que desmentem algumas premissas em relação a alunos. Aí, olha que legal, pessoal. Agora eu quero fazer o seguinte, tá? Eu quero verificar se na minha sala
na minha aula de reforço, tem algum aluno, tá? Eu entrei num novo ano, peguei novos alunos. Eu quero verificar se tem algum aluno que ele é maior de 15 anos, ou seja, eu estou pegando alunos mais velhos, que eles não sentam na frente, não precisa mais ser no fundo, ele não senta, não é um aluno que senta na frente e que não está na média, entendeu? Então, ó, agora ele tem que estar abaixo de 7, sentando lá atrás, e ele tem que ter mais de 15 anos. Então, eu tenho mais uma validação para fazer. Como que a gente resolve esse problema, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou ter que vir aqui, criar mais uma classe, tá? Valida se idade e localização, tá? Porque agora eu estou querendo trabalhar com as duas premissas. Então, como é que a gente resolve esse problema, pessoal? Bora lá. Primeira coisa, ó, a gente vai implementar o nosso validador, certo? Ó, aqui já dá um erro, porque, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Classe valida, ela pode ter sido declarada como abstrata ou implementar métodos abstratos valida aluno no validador, ou seja, está dizendo o seguinte, ó, você tem uma interface que declara que você é obrigado a implementar um método validador. A gente aqui, ajudado pela IDE, dá um OK, tá? E ele traz para a gente, ó, esse override aqui é dizendo o seguinte, você está sobrescrevendo o que está lá na interface. Então, ó, lembrando, qual que é a nossa regra? A gente tem que validar se o nosso aluno, a idade dele é maior ou igual a 15, ou seja, se ele tem mais de 15 anos. E, lembrem que eu falei, eu quero saber se ele não senta na frente, certo? Então, independentemente se ele senta no meio ou no fundo, então não me importa onde ele senta, desde que não seja na frente. Então, o nosso a.getCadeira ele não pode, eu vou negar aqui na frente, tá? Ó, essa exclamação é uma negação. A nossa aula ela tá demorada, tá, pessoal? Mas é isso, Lambda não é um assunto fácil e vocês precisam entender exatamente qual problema ele resolve, tá? Então, ó, e tem mais uma questão, tá? A nota desse aluno ela tem que ser menor, né? Ou igual a 7. Tá? Ou seja, eu estou validando agora o aluno maior de 15 anos que não sentam na frente e não estão na média. Tá, pessoal? Então, ó, aqui a gente recebeu 3 novos alunos na nossa aula de reforço. Um de 15, um de 17 e um de 21. Recebemos um cara de 21 anos de idade, que é o Marcos. Aqui é o Joel. E aqui é o Manuel. O Manuel senta na frente. Não, o Joel senta na frente. O Manuel senta no meio. E o Marcos senta no fundo. O Marcos, ele está com nota 6.9. O Joel, que senta na frente, está com nota 5. E o Manuel, que senta no meio, ele está com 7.1 de nota. Tirou 7.1. Então vamos lá, pessoal. Com tudo o que a gente viu até agora, quando a gente criar a nova chamada do nosso novo validador, ó, eu vou simplificar aqui a chamada, alunos que não sentam na frente, alunos maiores de 14 que não sentam na frente e não tiram nota na média, tá? Então, quem são esses? A gente sabe que maior que 14
Só tem esses 3 aqui. Então, vamos validar rapidão. Manuel, maior que 14. Todos os 3 vão cair nessa regra, tá? Então, não vou mais validar isso aqui. Não sentam na frente, ou seja, o Manuel, ele não senta na frente. Qual é a média dele? 7. Ele não vai cair. Por quê? Porque ele está na média, tá? 7.1. O Joel, ele também é maior que 14. Ele senta na frente, então já era, ele não vai cair. E o Marcos tem 21. O Marcos está sentando lá no fundão e está tirando 6.9. Então, aqui eu estou dando uma atenção para o nosso amigo Marcos. E olha só, pessoal, aí aqui, né, a gente tem que mudar ser idade e localização. Né? É o nosso novo validador recém-criado para resolver esse problema, tá, pessoal? Então, ó, o que vai acontecer agora quando a gente chamar aqui a nossa classe? Percebam o que vai acontecer nas nossas validações, pessoal. Agora, os nossos alunos aqui não mudou, mas aqui embaixo, ó, o nosso novo validador, alunos maiores de 14 que não sentam na frente e não tiram nota na média, é o Marcos, que está tirando 6.9. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar melhor o Marcos, ou convencer ele a sentar mais na frente, ou, sei lá, para poder fazer os meus próximos testes. A grande questão é, para cada nova situação que eu quiser validar, ou eu vou ter que mudar um dos validadores que já funciona, tá? Ou eu vou ter que criar uma nova classe com um novo validador para fazer isso. Então, percebam, isso vai ficando, tipo assim, para cada situação, a gente vai aumentando muito a nossa base de código. Isso é um problema? Não necessariamente, mas é assim que você faz. E aí, pessoal, Java trouxe a partir da sua versão 8, agora que nós vamos entrar no tema da aula, porque você precisava entender, primeiramente, o problema. Java trouxe Lambda, então perceba aqui, ó, na nossa solução OO, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Pessoal, me desculpem, a aula está longa e ela vai continuar porque vocês precisam entender, tá? Me desculpem mesmo. Vamos lá, pessoal. Na nossa solução com Lambda, ela caiu para 3, sendo que as únicas peças que são realmente importantes é o nosso aluno e o nosso validador. Essa classe aqui é a classe que, de fato, executa o nosso código. E aqui vem a mágica, tá, pessoal? Então, olha só, o Java trouxe Lambda, eu vou copiar, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu vou copiar aqui os alunos novos que entraram para a nossa solução com Lambda. Então, quando a gente for validar a nossa solução com Lambda, a gente já vai validar com os alunos novos e com a Marlene, que mudou de local na sala. Tá? Então, percebam só, pessoal, olha que legal. Percebam que aqui eu não precisei criar uma classe validadora para cada validação que eu quisesse fazer. Por quê? Porque é aí que está a manha do Lambda, tá? Como que o Java faz isso, Adriano? Eu também não sei, eu estou aprendendo junto com vocês, mas eu já comecei a entender como funciona, tá, pessoal? Imaginem o Lambda como se ele fosse um método, tá? Porque ele tem parâmetro, ele tem corpo, mas ele é um método que ele está sendo construído em tempo de execução. Então, você pode mudar aquilo que você quer passar para ele durante a execução do seu código. Como isso, Adriano? Vamos lá, vou explicar. Lembrem de uma coisa, pessoal, tá? Tem algumas regras importantes que a gente vai aprender nas próximas aulas. Para essa aula aqui, eu quero que vocês se concentrem só em entender como isso aqui funciona. Percebam que não mudou praticamente nada, a não ser isso aqui, ó, da nossa classe OO, ou seja, a nossa classe OO ela é exatamente a mesma coisa, o nosso valida nota alunos OO, ela continuou exatamente igual, tá? Até o método valida aqui, eu literalmente copiei ela para cá. O que eu mudei, pessoal? Eu mudei isso aqui, ó, a chamada. Por quê? Porque agora eu não preciso mais ter aquela classe de validação. Tem uma premissa básica de Lambda. Se você tem uma interface e essa interface ela tem um único método de execução, você pode usar Lambda e o Java resolve essa
como se fosse essa criação da classe que implementa a interface para você em tempo de execução. Não sei se necessariamente em tempo de execução ou em tempo de compilação, isso a gente vai aprender no decorrer das aulas. Mas o fato é, você não precisa mais escrever toda aquela classe. Olha só como é a sintaxe, pessoal. Você traz aquela validação para cá para dentro, ó. Então, aqui dentro é como se eu dissesse para o Java o seguinte, tá, pessoal? Eu vou copiar isso aqui. Ó, basicamente, essa chamada aqui, eu vou comentar ela aqui, porque é só para vocês entenderem. É como se o Java estivesse fazendo para nós isso aqui, ó. New validador concreto, tá? Ele não precisa dar nome, ele não precisa nada, porque o que importa é o método que está sendo executado, tá? New validador concreto. E aí ele está criando como se fosse o nosso método valida, recebendo um aluno A, e ele está fazendo, é como se ele estivesse fazendo, é como se o Java, pessoal, estivesse literalmente fazendo isso aqui para a gente, ó. Como se ele estivesse criando uma classe concreta da nossa interface validador. Percebam, a interface ela continua existindo no Lambda, tá? E é como se ele fizesse tudo isso aqui para a gente enquanto nós estamos executando. Obviamente tem a abertura e o fechamento da classe, né? Eu esqueci aqui, mas eu acho que vocês entenderam a ideia, tá? Então é como se ele estivesse criando para a gente aqui dentro a classe que está de fato construindo a implementação concreta. Então olha que legal, pessoal. Agora ó, eu tenho aqui as nossas mesmas validações no if, se, idade, ou seja, eu quero todos os alunos que são menores de 13 anos e que estejam com a média maior ou igual a 7, e eu quero todos os alunos que estejam com a nota maior ou igual a 7 e sentem lá no fundo, tá? Então, ó, quando eu executar esse código aqui, percebam que o comportamento em si da nossa classe valida-COO, ele não mudou nada. Ó. Nós temos ainda a Valentina e nós temos o Joaquim. Ah, o que que faltou? Peraí. Aqui a Marlene ainda senta no meio, tá? Na verdade eram 4 alunos, né? Ó, eu não vou mudar nada, vou pegar todos os alunos, a minha lista de alunos do jeito que ela tá, e vocês vão ver que o código, caramba, Ctrl Z, vocês vão ver que o código vai funcionar igual, tá, pessoal? Ó, copiei tudinho de lá. Tá? Agora sim, a Marlene mudou para o fundo, o Pedro Henrique chegou na turma. E agora, ó, de novo, quando eu executar aqui novamente, vocês vão ver que ó, a gente tem a Valentina e o Pedro Henrique, que são os nossos prodígios, que estão na média, ou seja, menores de 13 anos. E a gente tem o Joaquim e a Marlene, que são os nossos esforçados alunos dedicados, que apenas coincidentemente gostam de sentar no fundo da sala, beleza? E o Manuel e o Joel Marcos, agora a gente tem aquela nova situação que a gente criou quando a gente estava com a nossa solução OO. Como é que eu faço ela, Adriano? Aqui na solução com Lambda, muito simples, pessoal. Vocês não precisam criar uma nova classe. Você precisa vir aqui, ó, chamar o método valida que já espera um validador. Aí, bora lá. Vamos colocar aqui, ó, alunos maiores de 14 que não sentam na frente e tiram nota. É na média que a gente quer. E não tiram nota na média, né? E, importantíssimo, não tiram nota na média, tá? É isso que a gente quer. Quem são os nossos alunos mais velhos que a gente precisa se preocupar, tá? Ele não senta lá na frente e eu quero saber isso porque eu quero, de repente, saber se eu vou indicar para ele. Então, a primeira coisa, ó, a nota ela tem que ser menor ou igual a 7, tá? O aluno,
ele não pode sentar na frente, né? Ou seja, onde a nossa cadeira é diferente de frente. E a idade dele, certo? Ela é maior ou igual a 14, não é isso? A 15, né, que a gente falou? A 15 anos. Então, são alunos de 15 anos para cima. E acabou, pessoal. Eu não preciso mais me preocupar em criar uma nova classe. Essa expressão aqui, lambda, tá? Essa expressão aqui é o Java dizendo para a gente, beleza, se você tem uma interface que só tem um método, deixa que eu resolvo a criação dessa classe concreta para ti e te entrego, basta que você escreva essa sintaxe aqui. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Isso aqui é importante para o código funcionar. Aqui você está dizendo qual que é o parâmetro que você vai trabalhar. Como o Java sabe que o que você está esperando aqui é um validador, ele sabe, ele infere que o tipo desse parâmetro obrigatoriamente é um aluno. E é por isso que ele consegue chamar o método getNota, o getCadeira e o getIdade. Então percebam, eu não precisei mais criar uma classe, não precisei botar mais um arquivo no meu projeto. E eu posso trabalhar com várias infinidade de combinações que eu posso ter entre nota, local onde o aluno senta e a idade dele. Tá? Então, se eu quiser lá na frente, eu posso trabalhar só com alunos que tiram mais do que 9, que sentam no fundo. Alunos que tiram menos do que 5 e sentam na frente. Porque, sei lá, eu quero indicar para os pais, ó, de repente ele está com problema de vista, ele está com algum problema que não está deixando ele se concentrar na aula. Então, eu posso trabalhar de várias formas. E aí percebam, nós só colocamos essa linha de código aqui, não criamos mais nenhuma classe. Ó, a nossa classe de lambdas, ela continuou enxuta aqui, ela continuou só com aluno e a nossa interface validador. E agora o nosso código de valida alunos lambda, valida nota dos alunos lambda, ela funciona exatamente igual a do OO. Então eu tenho os alunos maiores de 12 que tiram nota na média, tá? Tá aqui eles, maiores, somente alunos. Ah, a gente está validando se só os maiores, então tem menores de 12 que estão na média. A gente tem alunos que sentam no fundo agora e estão na média, e agora a gente tem alunos que são maiores de 14 anos, que não sentam na frente e não tiram nota na média. Então a gente vai trabalhar aqui com o Marcos, que a gente viu aqui, que tem 21 anos e senta lá no fundão. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muita coisa, muda completamente a sintaxe do código que a gente vinha trabalhando até então nas nossas aulas, no Java básico, na certificação, porque Lambda é realmente um negócio que é de outro paradigma. Até então nós vínhamos trabalhando somente com orientação a objetos. Lambda, ela vem da programação funcional e o Java incluiu isso a partir da versão 8 para facilitar algumas coisas, e a gente vai trabalhar e mostrar que realmente muitas partes do seu código Java e da própria API do Java melhoraram bastante e ficaram mais simples. Não esqueçam, como eu sempre peço para vocês, baixem esse código ou escrevam o seu próprio código e façam os próprios testes de vocês. É assim que vocês vão, de fato, aprender, beleza, galera? É isso que vai reforçar o estudo nas suas mentes. Não esqueçam, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece lá de dar essa força para o seu amigo e indica o canal para essa pessoa, beleza? Se inscreve, compartilha, deixa aí, ativa o sininho e deixa o teu like, porque tudo isso, pessoal, fortalece muito o nosso trabalho e faz com que a gente continue. Beleza, galera? Muito obrigado por ter vindo até aqui nessa aula, ó. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.